Fala galera, aqui é o professor Anderson. Vamos iniciar mais uma videoaula falando da formação da imagem nos espelhos esféricos. Então, os espelhos esféricos, nós já nos deparamos aí no nosso dia a dia com esses espelhos e eles são originários de uma calota esférica polida. A parte de dentro, quando é polida, eu tenho um espelho côncavo e a parte de fora, quando é polida, eu tenho um espelho convexo. Nos espelhos côncavos, os raios de luz convergem num ponto e nos espelhos esféricos, os raios divergem num ponto. Então, tem aqui o espelho côncavo polido por dentro e o espelho convexo polido por fora. Muito bem. Na formação das imagens desses espelhos, nós temos que nos atentar aos raios notáveis. O que são raios notáveis? São aqueles raios que servem para a formação da imagem. Lembrando que para formar uma imagem eu não preciso de todos os raios notáveis, mas somente 2 raios. E esses raios têm que formar uma intersecção entre eles para que eu tenha a formação da imagem. Muito bem. Quando esses raios eles não formam essa intersecção, a imagem é dita imprópria, né? E não forma a imagem. E essa imagem está no infinito, a gente diz. Então, vamos começar pelo raio notável que passa direto pelo foco. Esse raio notável que passa direto pelo foco, quando ele encontra o espelho, ao colidir o espelho, ele sai paralelo ao eixo principal e converge. A mesma coisa para o espelho convexo, com a diferença de que o raio aqui diverge. Tá? Então o raio passa ali pelo foco, vai ser representado pela essa linha tracejada e sai paralelo ao eixo principal. Muito bem. Segundo raio notável é aquele raio que vai no centro. Então o raio que vai no centro volta pelo centro. Então vai pelo centro, volta pelo centro. Então ele vai e volta pelo mesmo lugar. Bem? Mesma coisa para o espelho convexo, ele vai e volta pelo centro, vai e volta pelo mesmo lugar. É lá, pelo centro. E o terceiro raio notável é o raio que vai direto para o vértice do espelho, e aí ele vai sofrer uma reflexão e vai abrir o mesmo ângulo para ser formado a sua reflexão. Tá? Então o raio que vai no vértice abre o mesmo ângulo, tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Tá? Olha lá, o raio notável vai no vértice e abre o mesmo ângulo. Muito bem. Então vamos formar aqui uma imagem com espelho côncavo, com objeto antes do centro. Tá? Então o objeto vai ser representado pela setinha vermelha aqui, O, e vamos usar 2 raios notáveis. Tá? O raio direto, paralelo ao eixo principal, vai direto no espelho e desvia, formando a sua reflexão no foco. Raio direto no foco, então, quando colide no espelho, sai paralelo ao eixo principal. Os dois se encontraram aqui, formou uma intersecção entre os pontos, formou a imagem. Essa imagem é dita imagem real, invertida e menor. E ela está entre o centro e o foco. Né? Eu já expliquei em uma aula anterior por que é a imagem real e por que é a imagem invertida. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá então agora ao espelho côncavo ainda, só que um caso particular, quando o objeto está na frente do foco. Bem, nós vamos fazer esse aqui porque ele tem uma técnica de prolongar os raios quando eles incidem sobre o espelho. Então vamos ver. Então raio direto no espelho vai para o foco. Raio direto no vértice abre o mesmo ângulo. E aí você fala assim, professor, não se encontrou aqui, né? Eles não formaram intersecção. Então nós vamos prolongar esse raio e este raio
E ao prolongar os dois raios, nós percebemos a formação da imagem. É uma imagem virtual, direita e maior. E ela está atrás do espelho, né? É um caso particular aí do espelho côncavo. Tudo bem? Vamos ao espelho convexo. O espelho convexo, ele forma uma única imagem, um único tipo de imagem. Então, o raio vai paralelo ao eixo principal, vai para o foco, e o outro vai direto no vértice e abre o mesmo ângulo. Vou prolongar o raio do vértice e ele vai formar a imagem. É uma imagem virtual, direita e menor. E ela está atrás do espelho. Muito bem, gente. Vamos então pegar um exercício aqui para a gente ver na prática como é que funciona a técnica desses raios notáveis. Então eu tenho aqui os pontos, um eixo principal X, X', e pontos 1, 2, 3, 4 e 5 sobre o eixo principal, e um objeto O e uma imagem I. E a pergunta desse problema é, de acordo com a figura, o vértice está em que ponto? Está localizado em quais desses pontos aqui? Bem, se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certo? 14 quadradinhos. Então, o foco até o ponto 5 estaria no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Muito bem. Então, se o meu ponto fosse o ponto 5, então a imagem estaria em cima do foco. Como eu falei para vocês lá no começo dessa aula, quando ela está em cima do foco, não forma imagem, é uma imagem imprópria. Então, o ponto 5 ele está descartado, certo? Como o objeto, como o espelho é um espelho côncavo, então ele vai formar a imagem aqui, ó, na frente, tá vendo a imagem? Na frente do objeto. Então o ponto 1 e o ponto 2 também estão descartados, porque se fosse o ponto 1 e o ponto 2, o espelho teria que estar atrás do objeto, e aí a imagem não seria embaixo aqui. Tudo bem? Então eu já descartei o ponto 1, ponto 2 e o ponto 5. Ficou o ponto 3 e o ponto 4. Vamos ao ponto 4 então. No ponto 4, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos, certo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho o foco. Tudo bem? Bem, vamos usar a técnica então. Raio direto no centro, aqui eu tenho o centro do espelho, ó, passando no centro do espelho, certo? Centro do espelho. Tudo bem? E aí, daqui para lá eu tenho que ter metade para ser o foco, distância focal, certo? Então, eu vou colocar aqui o centro e vou colocar o meu espelho em 4. Muito bem. Raio direto, paralelo, bate no espelho e vai para o foco. Olha ele aqui, ó. E aí, cruzou, formou a imagem certinha. Então, o meu ponto 4 é o meu vértice do espelho. Tudo bem? Então, resposta para o nosso problema, ponto 4. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima aula. E até mais. Muito obrigado. E curte aí no nosso canal. Dá um likezinho aí no nosso canal para que a gente aumente aí o número de visualizações, tá ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima!